estudamos também forma. Pessoal, entramos então agora na quarta semana do volume 4 do PET, né? Durante as semanas anteriores a gente estudou alguns sólidos geométricos importantes, não é isso? Entendemos como é que é o sólido, como é que fica, como ele é gerado, como ficaria a sua planificação, né? Estudamos também fórmulas para calcular volume e também calcular a área da superfície, não é isso, minha gente? Hoje a gente vai ver um tema bastante interessante, que é a interseção de um plano com sólidos geométricos, né? Imagine se você tem um sólido geométrico qualquer, né? Você corta esse sólido por um plano, evidentemente você vai formar nesse plano uma figura plana, não é isso? É exatamente isso que a gente vai ver. Algumas dessas figuras são muito conhecidas e muito importantes e são objetos de estudos belíssimos, principalmente na geometria analítica. A gente não vai avançar tanto, mas nós queremos mostrar algumas interseções mais importantes. Tá bom, minha gente? Bom, o primeiro caso que a gente vai ver é o que acontece com a interseção de um plano com um cone, não é isso? Isso tem uma importância muito grande na geometria analítica, porque essas curvas geradas pela interseção do plano com o cone são curvas muito importantes, chamadas de curvas cônicas, não é isso? Exatamente porque a interseção do plano com o cone, e a gente já sabe o que é um cone, né? Tudo bem, galera? Em geral a gente entende o cone dessa forma, mas na verdade o cone ele tem duas partes, né? Porque ele não é gerado pela interseção de uma semi-reta, e sim de uma reta, né? Então, na verdade, é como se eu tivesse uma parte superior aqui, né? Mas tudo bem, por aqui a gente vai entender muito bem a ideia, né? Então, vamos lá. No caso do plano ser paralelo à base, pensa bem no seguinte, eu tenho aqui meu cone, né? E a base do plano pertence a um plano. A base do cone pertence a um plano, né? E eu posso pegar um outro plano paralelo à base e cortar esse cone. O que vai acontecer? Qual figura que vai resultar disso aí? Evidentemente será uma circunferência, né, gente? Se a gente tem um plano de corte que é paralelo ao plano da base do cone, né? Estamos considerando que isso é um plano reto, um cone circular, um cone de revolução, né? Então, o resultado vai ser uma circunferência. Bom, e no segundo caso, a gente está vendo aqui a interseção com um plano não paralelo à base e nem a uma das geratrizes do cone. É o caso desse desenho que está aqui, ó. Observe que esse plano aqui não está paralelo ao plano da base. Tampouco é paralelo ao plano de uma das geratrizes, né? Nesse caso, gente, a gente obtém uma elipse. Vocês já ouviram falar muito nessa elipse, né? Como se fosse uma circunferência em que você tem dois centros distanciados um do outro. Na verdade, a gente pode até entender circunferência como um caso particular de elipse, né? Imagine aqui coisas que são elípticas. As órbitas dos planetas no Sol, né? O sistema solar são órbitas elípticas da própria Terra, não é isso, gente? Em torno do Sol. Então a gente já viu essa elipse por aí muitas vezes, né? Então a elipse é o que resulta da interseção de um plano não paralelo à base nem a uma das geratrizes. Toda vez que isso acontece, a gente tem uma elipse. Agora imagine que eu tenho o seguinte, a interseção com um plano paralelo a uma das geratrizes. Ou assim, né? Tá vendo? Não é isso? Se ele está paralelo, então o resultado é uma parábola. Ok, gente? Tudo bem? E finalmente a gente tem uma situação de a interseção de um plano que intersecta a base. Veja bem, o plano vai cortar a base, tá? Vai intersectar a base, o plano da base. E não é paralela em nenhuma das geratrizes. Ele intersecta, mas é não paralelo, né? Nesse caso a gente tem a hipérbole. Essas curvas cônicas são muito importantes. Vamos ver outras situações aí. Agora vamos imaginar um cilindro intersectado por um plano, né? Essa primeira situação aqui, a gente tem um plano que é paralelo às bases, tá vendo? Evidentemente, eu vou ter como resultado uma circunferência. E se eu tiver um plano paralelo à geratriz? Olha aí.
nessa posição, mesa virada aqui, mas sendo paralelo, ou seja, um plano perpendicular à base. Eu vou ter um retângulo aqui, né, galera? Eventualmente pode ser até um quadrado, né? E, finalmente, a interseção de um plano oblíquo à base resulta numa elipse. Interessante isso, né? Tranquilo? Vamos lá. Vamos ver a situação agora da interseção de prismas. Olha só. Eu tenho um prisma de base triangular que foi intersectado por um plano. Observe que eu obtive um triângulo aqui. Aqui eu tive um prisma de base hexagonal também, intersectado por esse plano aqui, né? E finalmente a gente tem uma pirâmide, olha, a situação da pirâmide aqui, tá vendo? Intersectada por esse plano e por esse plano. Tudo bem, gente? Vamos lá, vamos como bônus, né? Como eu tenho feito, quando as aulas são muito rápidas, vamos fazer um exercício aí. Um plano intersecta simultâneo. Aqui eu acho mais adequado falar intersectar e não interceptar, né? Intersecta porque estabelece uma interseção. Mas é comum a gente ver escrito intercepta. Mas intercepta dá mais a ideia de interromper a trajetória. E não é exatamente o que acontece, né? Na verdade, o que a gente está pensando é que o plano com o sólido estabelece uma interseção, né? E não intercepta. Eu acho mais adequado, tá? Bom, vamos lá. Um plano intersecta simultaneamente a superfície lateral de uma pirâmide de base quadrada e a de um cone, sendo paralelas suas bases. Olha só, gente. O que eu tenho aqui? Eu tenho um plano paralelo às bases. Imagine uma circunferência, imagine um cone e uma pirâmide de base quadrada, né? E imagine um plano que é paralelo às bases, tanto da pirâmide quanto do cone, né? Quais são as seções que são formadas nesse plano? Esse corte desse plano vai definir quais figuras, né? Então, um triângulo e uma circunferência, um quadrado e um retângulo, um quadrado e uma circunferência, um círculo e um quadrado. Vamos lá? Então, como é que é? Simultaneamente, uma pirâmide de base quadrada e um cone. Então, isso aqui é um quadrado e uma circunferência, né, gente? Não é isso? Primeiro, uma pirâmide de base quadrada e depois um cone circular. Então, a gente vai ter um quadrado e uma circunferência. Tudo bem, galera? Olha só, teria esse exemplo aqui, não é? Vai intersectar, vai formar uma circunferência aqui, vai formar um quadrado. Tranquilo, né? Então é isso aí, minha gente. Muito obrigado e até a próxima.